bem com vocês? Olha, mais um episódio, nós aqui, mulheres líderes, trazendo conhecimento e alavancando o empreendedorismo feminino, porque afinal de contas, o nosso grupo é cheio de mulheres líderes, mulheres com histórias fantásticas e que precisam ser compartilhadas, porque afinal, a história de uma pode levantar a história de outra, não concorda? Se você acha que isso faz sentido, comenta aqui, escreva nos comentários se você gostou de alguma história, se você quer ouvir alguma outra história, pra gente trazer programas cada vez mais a cara de vocês. E hoje, pra finalizar, né, Claudinha? Verdade. O mês do Outubro Rosa, que é o mês que a gente separa para nós mulheres batermos aquele papo, porque é um mês que a gente se preocupa com a saúde, né, Claudinha? Sim, com certeza. E a saúde, ela não é necessariamente só a saúde física. Tem a saúde emocional, a saúde financeira, a saúde das nossas empresas e também, né, a nossa saúde, a saúde da mulher, a saúde do corpo feminino, né? Com certeza, é muito importante, né? E para encerrar esse ciclo, a gente preparou uma surpresa, né, Claudinha? Sim. Claudinha, conta pra gente quem é a convidada de hoje. Pessoal, a nossa convidada hoje, ela é mãe, empreendedora, médica e está aqui com a gente para contar a história. Doutora Ludmila Berti. Obrigada pelo convite. Aê! Também, gente. Doutora Ludmila, conta pra gente, assim, como médica, como é que foi, assim, o seu despertar pra medicina? Como que isso surgiu na sua vida? E, principalmente, quando foi o momento que você pensou, o meu talento, eu posso empreender com ele? Conta pra gente essa história. Olha, não é uma história muito romântica, não é uma história muito assim, igual as pessoas têm. Porque desde pequenininho eu queria ser médico. Não, na minha família não tem médicos, eu fui a primeira médica. Então, eu não tinha contato com ninguém, inclusive da área da saúde. Meus pais, minha irmã, todos seguiram para a área de humanas. Minha mãe fez geografia junto com meu pai, foi onde eles se conheceram. Depois minha mãe fez pedagogia e trabalhou o resto da vida com educação infantil. E minha irmã fez veterinária, porque meus pais não queriam ela na área da docência, mas não teve jeito. Ela foi picada pelo bichinho da docência e realmente fez geografia também, e agora também é professora. E eu estava meio perdida, era o patinho feio da família. Então, até o 3º ano do ensino médio, eu não sabia o que eu queria. Só que eu sempre fui muito disciplinada e muito estudiosa. Isso é de casa também. E chegou ali metade do 3º ano, não lembro, não sei se é da época de vocês, tá? Mas na minha época, tinha um tal de teste vocacional na escola. E aí, no teste vocacional, veio lá, você pode se dar bem em medicina, em química, em área mais biológica, assim. Eu comecei a pensar, falei, bom, como eu não sei o que eu quero fazer, eu vou estudar como se eu fosse fazer vestibular para medicina, que na época era um dos mais concorridos. Sim. Se eu estudo para medicina, eu tenho chance de passar para qualquer outra área que eu venha escolher. E foi chegando, na hora de fazer a inscrição, eu falei, vou botar medicina. E assim foi, entendeu? A medicina te escolheu. A medicina me escolheu. Olha que história, hein, gente? Mulheres, verdade. O que a doutora Ludmila ensina com essa história? Que às vezes a disciplina vale a pena e as respostas chegam pra gente, né? O importante é estar ali focada, escolhendo. E doutora Ludmila, para quem não conhece, qual é a sua especialidade, sua área, onde você atua? Conta pra gente. Eu, de formação, fiz cirurgia geral no Hospital de Base, aqui em Brasília. E depois eu fiz minha subespecialização, que é em cirurgia vascular e angiologia, que eu fiz na Universidade Federal de Uberlândia. E aí, como na época meu noivo, hoje meu marido, já trabalhava em Brasília e tinha a vida pronta, eu voltei pra cá, porque ia começar do zero lá ou aqui. Então, hoje eu trabalho tanto no meu consultório particular com essa parte de angiologia, tratamento de varizes, tratamento de trombose, quanto no Hospital de Base, no pronto-socorro de cirurgia do trauma. Então, entrei lá em 2010 e lá estou até hoje, contribuindo um pouquinho aí com essa formação que o Hospital de Base me deu. Eu tenho alguns colegas médicos que falam que o Hospital de Base meio que vicia, né? Porque é uma adrenalina louca, né? Eu imagino quantos casos diferentes você já se deparou lá. E para quem não entende muito, assim, o que é angiologia, conta pra gente, aquela mulher que termina o dia com a perna inchada, a riata da sandália
machucando o pé porque o pé inchou. Ela é uma paciente que pode ser consultada pela angiologia, é isso? Com certeza. Inclusive, um dos principais sintomas é aquela sensação de peso, cansaço no final do dia e às vezes um inchaço, que não é aquele inchaço que todo mundo olha e fala, nossa, tá inchado, igual pé de grávida, que todo mundo olha e sabe que tá inchado. Mas às vezes é aquele inchaço que o sapato apertou e já tá desconfortável, a calça começou bem, mas no final do dia já tá com aquelas costuras marcando. Então, todos esses sintomas e sinais são passíveis de investigação. Porque não necessariamente a gente vai ter alteração do sistema circulatório no sentido de a veia dilatada, tortuosa, com refluxo. Mas às vezes, como a gente trabalha muitas horas e as nossas horas trabalhadas muito sentada, muito sedentária, a gente pode ter sintoma sem ter alteração anatômica da veia. E aí é questão de ajuste de rotina. Então, tudo que a gente faz para prevenir, eu acredito que seja muito valioso. Olha, saúde da mulher, gente. Se você tem essa sensação de inchaço, sente a calça pegando no final do dia, bate um papo com a doutora Ludmila, porque nada melhor. Porque mulher que não tem saúde não consegue ser boa mãe, não consegue ser boa profissional, não consegue atingir muitos objetivos porque a saúde fica debilitada, né? E aquilo, né? A mulher, ela tem um papel de cuidadora, né, dentro da sociedade, seja como mãe, seja como profissional, a gente tem esse lado cuidador. Só que como que você vai cuidar do outro se você não se cuida? Que é aquela história do avião, quando cai a máscara de oxigênio. A orientação é o quê? Você colocar primeiro em você ou colocar primeiro no outro? Em você. Exatamente, primeiro na gente, então, né? Se você não tem saúde, você não vai estar pleno 100% para cuidar do outro. Isso é um excelente recado, gente. Anotem. Cuide-se. Vamos falar sobre a nossa saúde, sim. E nada melhor do que a doutora Ludmila para nos orientar, né, Claudinha? Sim, com certeza. E, doutora Ludmila, e o empreendedorismo? Como que chegou na sua vida? Olha, eu tô agora refletindo aqui, minha vida foi muito acaso, né? A gente chama de coincidência, mas a gente sabe que não existe coincidência, né? Exatamente, não existe. Então, o empreendedorismo foi assim. Quando eu voltei de Uberlândia, eu já sabia que eu ia vir para Brasília, porque meu marido estava aqui. Só que voltei sem nada. Aí pensei, bom, na época da geral eu dava plantão não sei aonde, vou ligar para o chefe, já ia voltar para os meus plantões de cirurgia geral para conhecer e aí ver onde é que eu ia me encaixar. Meu R2 lá, gente, lá são 2 anos, então o segundo ano eu estava no primeiro, que chama Paulo, né, gente, pelo amor de Deus. O Paulo, ele veio para cá porque passou num concurso da secretaria. E aí, quando eu voltei, ele me ligou, falou, Lud, você vai mesmo voltar para Brasília? Eu falei, uai, Paulinho, já tô aqui. E ele falou, então tá bom. Você quer trabalhar no consultório lá que eu tô? Eu falei, gente, como assim, né? Caiu no colo. Eu falei, claro. Ele, então tá, amanhã você pode ir 7 horas da manhã lá na porta do Hospital da Aero? Eu falei, sim. Aí fiquei lá na porta, não sabia muito bem o que ia acontecer, esperando o Paulo. De repente cheguei o doutor Antônio, que participou do podcast. Aí ele falou assim, oi, tudo bem? Meu nome é Antônio Henrique. Você quer trabalhar comigo? Eu falei, quero. Ele, então tá bom, amanhã 8 horas você esteja lá na clínica. Eu, tá bom. Simples assim. Entrei no consultório, comecei devagarzinho, conhecendo, a gente foi, né? Eu brinco com ele que eu falei assim, aquela primeira cirurgia que você me convidou, você queria me testar, né? Ele, claro. Que ele deixou, não é normal a gente dentro da cirurgia deixar um novato chegar operando. E ele chegou, me deu a tesoura, me deu a pinça e falou, opera. Eu falei, você estava me testando, né? E essa parceria começou assim, bem tímida, bem sem pretensões. Aí uns 3, 4 meses depois, 2 médicos saíram do consultório. Aí ele falou, Lud, você faz Doppler? Eu falei, faço. Aí ele falou, então tá bom, agora você tá em tal e tal dia. Eu falei, tudo bem. Comecei consultório, no começo não tinha ninguém, ficava lá às tardes sozinha, eu levava minhas coisinhas para estudar, então eu ficava estudando, ficava aproveitando o tempo. E nisso foi crescendo, até que em 2018 ele me convidou para ser sócia. Então, comprei uma parte da clínica e aí que veio o bichinho, né? Eu falei, gente, agora eu sou dona, o que eu faço? E aí eu me vi numa situação em que as minhas hard skills, eu não tinha habilidade técnica para tocar um negócio. Isso não é ensinado na faculdade de medicina. Você aprende a ser médico, ponto. Você sai da faculdade, você não sabe que documento você precisa, que imposto que você paga, você não sabe nada. Como é que você monta o consultório? Se precisa de alvará de vigilância, se não precisa. Em 2018, fui fazer essa pós lá na Link School of Business, em São Paulo. Aprendi um pouquinho e aí, desde então, fiquei nessa divisão entre ser o operacional, atender como médica na clínica e fazer também um pouquinho da parte de gestão. Olha só, gente, a oportunidade vem para quem está preparado. Não importa se você faz brigadeiro na sua casa ou se você é médica. Você tem que estar preparado para as oportunidades. A doutora Ludmila recebeu a oportunidade e agarrou por quê? Porque ela estava estudando,
porque ela estava se preparando e ela viu o desafio e correu atrás de preparação, né? Porque a gente percebe em muitas histórias de empreendedoras que é assim, Aline, eu montei um negócio, mas eu não tinha conhecimento sobre financeiro, fluxo de caixa, administrativo, imposto. Eu acho que isso é uma latência, né, do segmento. E aí, Claudinha, conta pra gente, o que a gente nos líderes faz? Pois é, pessoal, nos líderes nós disseminamos todo esse conhecimento de gestão empresarial, porque é muito importante, o empreendedor, ele tem dentro dele o conhecimento técnico do que ele vai fazer, mas como a doutora acabou de falar, a faculdade não ensina, e não é só na de medicina, são em todas elas. Todas. Nenhuma ensina você a empreender, você a tirar um documento, fazer o seu CNPJ, você não sabe nem que documento precisa, né? E os líderes ensinam exatamente tudo isso e muito mais. Então venha fazer parte conosco, quem não nos conhece, venha tomar um café comigo. Vamos se unir, porque às vezes compartilhando histórias, assistindo podcasts como este, a gente abre a mente e começa a ter sinais assim, não, eu devo seguir por esse caminho, eu devo seguir por aquele outro caminho, porque é assim que a gente cresce. E né? O empreendedorismo é um lugar muito solitário. Principalmente, eu vou falar da medicina porque é a minha área de domínio, né? Claro. Dentro da medicina, agora está mais comum, mas não era tão comum um médico empreender. E na faculdade você é criado para ser funcionário. Até funcionário do seu próprio consultório. Então, existe muito assim, não tem diferença de CNPJ para CPF dentro do consultório. Tem muitas coisas que a gente vai vendo que pro médico é normal. E quando você vem um pouquinho pro mundo dos negócios, fala, gente, isso não dá para ser assim. Então, quando você entra nesse mundo, médico é amigo de médico, casa com médico, fica com médico, porque a nossa vida é um mundinho muito pequeno e você fica muito intenso ali. Eu, graças a Deus, preservei minhas amizades de antes da medicina, consegui fazer mais amizades durante a medicina sem serem médicos, mas grande parte do meu convívio hoje são com médicos. E quando você vai para o empreendedorismo e se separa um pouquinho desse grupo, você fica muito sozinho. É verdade. E aí você não sabe, não tem com quem conversar. Você vai conversar com um amigo, aí você fala, nossa, eu tô com um problema porque, sei lá, faltou 10 mil no meu caixa porque o convênio disse que ia pagar e não pagou. Aí ele, bobeira, eu tô acostumado. Mas você não deveria estar acostumado. Exatamente. E aí a gente acaba não dando importância para uma coisa que vai solidificar seu negócio e fazer você crescer. Um dos nossos objetivos dentro do Líderes é exatamente criar uma rede de apoio para os empresários, para que eles nunca mais se sintam sozinhos ou até desinformados, porque a rede de apoio que é criada, a gente traz todo tipo de informação para o empreendedor. E isso é muito valioso. E doutora Ludmila, você fala assim, e acaba que a gente fica muito ali dentro do mesmo círculo e às vezes a gente se acostuma, né? E como foi assim esse desafio de você ir contra digamos, a maioria, liderar na sua área e conciliar os papéis? Né? Porque a gente sabe que a jornada empreendedora é muito solitária. E às vezes o ambiente onde a gente vive é aquela mesma cultura. Então ir contra é um desafio. Como é que foi esse processo assim para você? Meus pais têm empresa, então um pouquinho disso veio do meu pai e da minha mãe, mas meu pai também é um empreendedor raiz, é aquele que se viu diante de uma necessidade e construiu do zero um negócio e foi aprendendo à medida que os problemas foram surgindo. Mas hoje eu converso muito com meu pai sobre essa parte de negócio. A minha mãe é o financeiro da empresa, o meu pai é a inovação, então eu aprendo um pouquinho com cada um. E... Desculpa, me perdi na pergunta. Não, sobre como foi assim... ser fora da curva. Você estava num ambiente em que todos têm um pensamento mais técnico e você avançou para o empreendedorismo. Bom, veio essa parte de família, veio o convite do Dr. Antônio Henrique para eu virar sócia. E aí, quando eu cheguei na empresa, eu falei para ele, olha, a gente cresce ou a gente morre. Aí ele olhou pra mim assim, eu falei, porque a gente tava num espaço pequeno, num prédio mais velho, que vira e mexe o elevador quebrava e a gente tava no 5º andar. Nossa. Então, assim, tinha vários empecilhos. Eu falei, ou a gente cresce ou a gente morre.
Porque a gente viu o movimento dos grandes redes chegando, aquela coisa, que a medicina não era mais aquele amadorismo de sempre. E aí convenci ele que a gente precisava de uma sede maior, mudamos para um outro prédio com quase o dobro da estrutura que a gente tinha. A pandemia atrapalhou um pouquinho, mas também serviu com muito aprendizado, com muita coisa. Eu brinco com ele, eu falo assim, na época a gente não percebia, mas hoje olhando para trás, foi um belo de um sacode pra gente falar assim, olha, nada tá garantido, vamos correr atrás, que a gente ainda tem muito que produzir. Olha só. E assim, se tivesse que dar uma dica, assim, para uma mulher que tá pensando em empreender e tá se inspirando em você, às vezes, outras médicas, às vezes, profissionais autônomos da saúde, que a gente tem os psicólogos, a gente tem os terapeutas, os fisioterapeutas, que empreendem com seu trabalho técnico, né? E que se veem na mesma situação. Meu Deus, eu aprendi a técnica, eu aprendi a cuidar de pessoas, mas eu não aprendi a cuidar de empresas, né? Eu não sei se eu teria uma dica, assim, porque isso é muito pessoal de cada um. Agora, o que é certo? O empreendedorismo vem para resolver problemas. Qual que é o problema que você vê? Então, tentar enxergar um pouquinho diferente e principalmente questionar. Questiona tudo que te falam. Ah, porque médico tem que trabalhar assim, médico tem que fazer isso, médico dorme pouco, médico morre cedo. Por quê? Por que tem que ser assim? Então, a gente questionar também um pouquinho toda aquela crença que vem de cima para baixo. Então, acho que essa parte de questionar foi uma coisa, principalmente questionar meu sócio. Doutor Antônio, por que tem que ser assim? Por que a gente tem que fazer desse jeito? Por que a gente não pode melhorar um pouquinho? E olhar para o mercado. Então, quando a gente começou essa expansão, o que a gente olhou? Você tinha que entrar em contato, falar com uma secretária, agendar uma consulta, se preparar para essa consulta. Quando você chega lá, normalmente você é atendido atrasado. E aí vai de 10 a 2 horas de atraso. Aí você sai com um monte de pedido e ao invés do médico resolver o seu problema, ele te criou um a mais. Que é fazer um monte de exame, disponibilizar outra manhã para vir no retorno, para aí sim ele te orientar. Então, o que nós fizemos? A gente abreviou essa jornada. Hoje, quando você marca a consulta lá no IAB, a gente já fala, venha com tempo. Por quê? Você vai fazer sua consulta, vai fazer o exame que precisa relacionado à angiologia lá, vai fazer o retorno com o seu médico. Se tiver que começar a tratar e o procedimento for ambulatorial, a gente não depender da estrutura do hospital, que aí lá a gente não tem, nós somos ambulatório, né? Nós já resolvemos no mesmo dia. Então, você perdeu uma manhã, mas saiu de lá pronto. Eu resolvi o seu problema ao invés de te dar mais problema. Gente, maravilhoso. Não, é sensacional. Não, pra gente que tem a vida corrida, né? Exatamente. Que tem criança em escola, tem que disponibilizar mais de 2 dias, porque é um dia pra consulta preliminar, um dia pro exame, um dia pro retorno. E aí você pensa em trânsito, estacionamento, em agenda, que você tem que, né, reajustar seus compromissos. Até mesmo o fato de marcar o exame. Porque aí você vai pesquisar aonde vai ter, que dia vai ter, organiza a agenda. É um processo, é longo. Às vezes a pessoa acaba até desistindo. Gente, olha a lição de empreendedorismo que a doutora Ludmila acabou de dar. Ela viu a necessidade do público dela e falou, a minha empresa vai atender a essa necessidade. Ela percebeu que o público-alvo dela precisava e implementou no negócio. E aí a dica você já fez isso no seu negócio, na sua empresa? Então, guarda essa dica, já comenta aqui, #adorei a dica, doutora Ludmila, pra gente saber se você tá antenado ou não. Doutora Ludmila, e agora? E a vida pessoal? Como é que é o equilíbrio? Saúde mental, trabalho, empreendedorismo, maternidade, esposa, dona de casa. Como que você equilibra todos esses pratos? Olha, esse é um desafio tanto. E eu digo, não tem equilíbrio. A gente tem que fazer escolhas. E aí, nessa escolha, você fala, olha, eu não vou fazer isso em prol disso e tá tudo bem. Não ficar remoendo a decisão que você tomou. Então, hoje eu tenho o papel de sócia da clínica, tenho o papel de executiva da clínica, de operadora da clínica. Então, só no IAB são 3 funções. Aí, eu sou mãe de 2 meninos, sou esposa. E eu confesso que a parte de dona de casa, fica meio pra quando dá, né? Se eu tiver que escolher entre meu trabalho e minha família, é isso que vai ser prioridade. E tá tudo bem. Então eu chego, tem brinquedo espalhado? Tem, mas daqui a pouco os meninos crescem e não vai ter mais. Tem mãozinha no vidro? Tem, mas daqui a pouco eles crescem e não vai ter mais. Então, sabe, a gente ser mais leve com a gente mesmo. Isso é muito importante. Porque eu percebo muito que as mulheres, quando nós, por natureza, acumulamos papéis. Isso é um fato, né?
E eu vejo que a culpa, ela é muito presente na jornada das mulheres, né? Por exemplo, mas a minha casa não tá do jeito que eu gostaria. Mas me dói muito escolher entre uma reunião de trabalho e passar mais 1 hora com os meus filhos. E a gente tá vendo aqui que não precisa ser tão pesado, né? Senão assim, eu acho que nessa hora vale você olhar pra dentro. E quando meu filho mais velho nasceu, eu me vi num lugar muito difícil, né? Mãe de primeira viagem, longe da família, sem muita rede de apoio. Então foi uma coisa mais pesada. Minha mãe veio e ficou 1 mês comigo. Quando ela foi embora, a gente chorava. Eu e meu marido, assim, como se não houvesse amanhã. Porque ela cuidou de tudo, da gente, da criança, da casa, né? E quando o Felipe veio, que eu falei, gente, agora eu sou mãe, agora eu sou responsável por um ser humano. Que tipo de ser humano eu quero deixar pro mundo? Que a gente tem a mania de botar o filho embaixo da asa e falar, é meu, ninguém pega. E no começo eu tive muito isso. Eu não deixava meu marido pegar ele. Nossa. Meu marido chegava do trabalho e eu olhava e falava assim, por que você quer pegar o meu filho? Tipo, sai daqui, é meu! E aí, com o tempo, a gente vai, né, relaxando, vai vendo que não é bem assim e vai acomodando as coisas. Então, o Felipe foi o grande responsável para eu ir para essa jornada de autoconhecimento, que até hoje, né, a excelência é um alvo móvel. Então, toda vez que você aprende um pouquinho, o alvo vai lá para frente, você tem que correr atrás e buscar. Mas nessa jornada, o que eu aprendi? Quais são meus valores? Quais são meus objetivos? Quais são meus talentos? E, principalmente, as minhas prioridades. Às vezes, a gente não consegue priorizar as coisas. Então, hoje, prioridades são os meninos. Se você me convidar para alguma coisa depois das 5 da tarde, tem grandes chances de eu falar assim, olha, não vai dar, porque 5 da tarde eu fecho o consultório, busco os meninos na escola e aí eu sou deles. E isso para mim é sucesso. Eu fechar as portas às 5 da tarde para poder brincar com os meus filhos. Trabalho sábado e domingo? Trabalho, mas para poder ter essa recorrência durante a semana de tempo com eles. Olha aí, gente, o equilíbrio. Né? O sucesso está no equilíbrio. Doutora Ludmila tá dando aula aqui de lavada. Com certeza. Nossa, estamos fechando o Outubro Rosa com chave de ouro. Né, chave de ouro, realmente. Gente, ter amigo é tudo na vida, né? Joga nossa autoestima lá pra cima. Claudinha, você tem mais uma pergunta para a doutora Ludmila? Doutora, e agora? O IAB tem uma sede aqui no Plano, né, na Asa Norte. Eu sei, porque nós já somos amigas, sei que nós temos ainda uma clínica lá em Santa Maria, né? E quais são os novos projetos? Então, nós temos hoje 3 unidades. Tem a unidade da Asa Norte, que é a nossa matriz, tem uma filial em Santa Maria e tem uma filial no Lago Sul, que está começando, está meio tímida ainda, mas vai desenvolver. E nós agora... nós, até pouco tempo atrás, éramos Instituto de Angiologia de Brasília. Nós agora somos Instituto de Angiologia do Brasil, porque nós estamos expandindo para o Mato Grosso, para a Bahia e para o interior de São Paulo. Então, estamos aí com esse projeto de expansão para os próximos 2 anos. Aí, começar pequeno e pensando grande, né, doutora Ludmila? Hoje ela, de Brasília, está indo para o Brasil. Se você acha que o seu negócio não tem escala, a doutora Ludmila está provando que tem muita gente que pensa assim, mas o meu negócio é local, eu atendo as pessoas aqui da cidade, não tem como eu crescer. Tem sim, gente. Começar pequeno, pensando grande. E doutora Ludmila, mais uma dica assim, a gente tá no mês da saúde da mulher, né? Então a gente faz uma programação especial pra gente falar sobre coisas pertinentes à nossa saúde, né? Em 360. Saúde emocional, financeira, saúde da empresa, a saúde dos relacionamentos, né? Da família. E nada melhor que uma doutora para dar algumas dicas de saúde, né? Conta pra gente, assim, para as mulheres que estão assistindo, que pararam esse mês para refletir sobre a saúde. Dê, assim, uma dica de saúde, tanto física ou emocional, ou a dica que você quiser. Eu vou falar então o que eu costumo falar para as minhas pacientes, né? Geralmente as pessoas vêm me procurando para tratar varizes e acham que é só aquele vasinho que a gente vai fazer a aplicação e resolver. E na verdade não. A gente tem uma gama de doenças que no Ocidente a gente separa muito o espírito do corpo, da saúde mental mesmo. E quando a gente não incluir tudo isso no mesmo pacote, não tem como. Então o que eu pergunto para as pacientes? Como é que é seu sono?
Como é que é a sua alimentação? Como é que é a sua rotina? Você faz exercício? Você toma sol? Você bebe água? E é coisa que a gente quase não pergunta mais. Exato. Vai lá, trata os vasinhos, beijo, tchau. Então, eu tento equilibrar a saúde nesses pilares. A parte de sono de qualidade, tanto em número de horas, quanto o sono ser de qualidade, se não ficar com aquele sono picado, se não acordar na manhã seguinte, parece que não dormiu nada, de ressaca. E aí, gente, sou super compadecida com mãe, porque eu sou mãe, acordo de madrugada com filho, e a gente tem que ter essa sabedoria de equilibrar. Ah, meu filho acordou hoje, tá bom, eu sei que eu tô um pouquinho mais cansada, então eu vou ter uma horinha de almoço maior, sabe? Você fazer esses ajustes na sua agenda. Segundo, beber água. Gente, a água é o combustível da vida. Então, beba água. Você é o que você come. O que você vai botar pra dentro? Então, escolha bem os seus alimentos. E a gente sabe, quanto mais pro final do dia vai ficando, menos energia a gente tem, a gente tende a fazer escolhas piores. Então, eu falo assim, ó, a marmita do café da manhã e do almoço, você nem precisa se preocupar, mas se preocupe com o jantar. Deixa ele pronto, deixa ele fácil. Porque é ali que a gente vai pecar. É verdade. Né? Então, a gente equilibrar isso. As varizes vão ser só uma consequência. Eu posso tratar suas varizes hoje, só que a gente tem tanto fator de risco para ter varizes, principalmente genética. Então, quanto mais pessoas na sua família tiver varizes, maior a chance de você ter. E a gente tem mais varizes que os homens porque a gente tem a parte hormonal. A gente sabe que o hormônio alimenta as varizes. Então, são duas coisas que a gente pouco controla. Então, vamos focar no resto que a gente controla. Atividade física, dormir bem, comer bem e não só para varizes. Porque aí eu podia muito bem fazer aplicação, fazer um laser, te dar um remédio, botar uma meia e falar, ó, tchau. Só que eu acho que é pouco. Acho que a gente pode mais. Se a gente tiver uma mãe equilibrada, certamente a gente tem uma casa equilibrada, a gente tem filhos melhores. E hoje minha missão de vida é deixar filhos melhores para esse mundo. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito que tem muito mais gente boa do que gente ruim. Verdade, só que os bons estão se omitindo. Os bons não querem ter filhos, os bons não querem falar, os bons não querem contar. Falam, não, pelo amor de Deus, não quero. Não, a gente tem que aparecer, a gente tem que falar, a gente tem que fazer barulho. Porque Exatamente. quem é ruim tá aparecendo muito mais. Sim. Gente, estamos com 2 guerras no mundo. Pelo amor de Deus, 2 guerras. Verdade. Por que a gente não vai se posicionar? Por que a gente não vai mostrar tudo de bom que a gente faz no nosso dia a dia? Todo o impacto que a gente causa positivo para o mundo ficar um lugar melhor. Gente, eu tô impactada, Claudinha. O coração Também. chega a bater mais forte. Com certeza. Pessoal, muito importante as dicas que a doutora Ludmila passou. Analisem bem. Comentem aqui com a gente o que vocês acharam de todo o nosso conteúdo aqui. É fantástico. Doutora, fantástico, porque realmente as pessoas, principalmente as mulheres, elas muitas esquecem dela mesma. Sim. Né? E não pode. Tem que realmente, a gente tem que começar a se preocupar com a gente também. Sim. E primeiro conosco, para depois a gente continuar E assim, cuidar gente, de tudo. não pensa no perfeito. Você pode até sonhar no perfeito, falar, olha, é aqui que eu quero chegar. Mas começa um degrauzinho de cada vez. Então, pra mim, o que é desafiador? Exercício físico. Não tem problema com dieta, com beber água, não. Mas exercício físico, pra mim, é muito desafiador. O que eu faço? Eu vou pra piscina com os meninos todo dia, aproveitando o calor. Nado, fico nadando com eles, brincando. É uma forma de eu me divertir com eles e é uma forma de eu fazer o exercício. E todo dia de manhã eu acordo meia horinha mais cedo e faço de YouTube mesmo. Abro lá um canal de pilates, um canal de jump, um canal de... E vou fazendo aqueles exercícios de localizado e tal. Ah, não é o ideal. Tá bom, mas é o que dá pra eu fazer agora. É melhor do que eu ficar parada. Claro. Então a gente vai, assim, equilibrando os pratinhos. Gente, tô chocada. Eu nunca pensei nisso. Maravilhoso. Porque, pra mim, o exercício físico é um desafio. E assim, por mais que a gente leia falando, a atividade física melhora a sua qualidade de vida, você fica mais produtiva, mas encaixar isso numa rotina é complicado. Então, eu vou te dar uma dica. Agora, essa é valiosa. A gente é biologicamente programado para ser preguiçoso. Então, pensa que o nosso cérebro, a gente está lá na caverna. Você não tem comida em abundância, você tem que sair para procurar ou sair para caçar e ainda fugir de bicho. Nosso cérebro está neste cenário. Ele não entendeu que a gente tem delivery por aplicativo, ele não entendeu que a gente tem supermercado 24 horas, e ele não entendeu que a gente não precisa mais de restrição alimentar. Só que na evolução, o que ele entendeu? Eu tenho que comer o máximo de comida calórica, por isso que o doce, o carboidrato, a gordura é saborosa, porque é muito calórico. E em contrapartida, gastar o mínimo possível, porque eu não sei quando é que eu vou ter acesso à próxima refeição. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente tem a epidemia de obesidade no mundo. A gente tem muito acesso à comida e o corpo quer ficar preguiçosão lá. Olha só. Entendeu? Então, a gente trazer isso para o racional, a gente é bicho. A gente tem essa parte bicho reptiliana do cérebro. Se a gente deixar se governar por isso,
né? Qualquer fechadinha no trânsito vai dar briga. Então a gente tem que trazer isso para o consciente para entender. Não, eu sei que eu quero comer chocolate, batata frita, mas não é o momento. Vou deixar para um fim de semana, vou deixar para uma saída com meu filho, para uma comemoração, para alguma coisa assim. Então, o especial é, arrume um motivo para isso. Hoje, um filho tá com 4, o outro tá com 6. Eu já não consigo carregar eles no colo sem sofrer. Então, pra que eu malho? Pra carregar menino no colo. Olha, entendeu? Aí, a motivação. A motivação. Otimizar o tempo, mas eu adorei. Eu tenho 30 minutos, abre um vídeo no YouTube. É melhor do que ficar parado, né? 30 minutos você vai fazer o quê? Vai pegar o celular e vai ficar rolando o feed de alguma rede social e, às vezes, perdendo tempo. Ao invés de estar investindo na saúde. Por isso que é bom essa troca de experiência, né? Olha esse insight. Às vezes, a mulher que está em casa fala, eu não tenho como cuidar da minha saúde, fazer atividade física, me vi nessa situação. Mas, gente, 20 minutinhos, o videozinho no YouTube. E se isso ainda não resolver, você pode combinar com você mesmo. O dia que eu for para atividade física, eu me dou um prêmio. Sabe o cachorrinho adestrado? Fez a coisa certa e ganhou um biscoitinho. O que você gosta de fazer? No meu caso, foi a leitura. Eu gosto muito de ler. Ler é uma forma de eu até procrastinar. Então, eu preciso limitar ali meu tempo de leitura, porque senão qualquer desafio que eu tenho que falar, vou ler um pouquinho. Então, eu equilibro assim. Então, eu leio, uns 3, 4 livros ao mesmo tempo. Então, todo dia eu leio um capítulo de cada livro que eu tô lendo. É o meu limite. Aquilo que eu botei pra mim, senão desanda. Tipo, de chegar, eu acordar de madrugada, perder o sono e sentar pra ler e varar à noite. Então, hoje, se eu faço exercício físico de manhã e à tarde, eu me permito ler um capítulo a mais de algum livro. Então, me dou esse mimozinho. Esse presente, né? Esse presente, que bacana. Eu não sou dos livros, não. Eu sou do dorama. Eu adoro dorama. E eu descobri que eu não tô sozinha, né? Tem um monte de gente que adora também. E aí tem a tal da novela turca. Que esses são os meus prêmios, assim. Chega final do dia, eu separo ali uns 40 minutinhos pra desopilar. Eu acho que a gente separar também um momento de descompreensão. Sim. Separar uns 40 minutinhos, 1 hora do dia pra falar, não, esse é o meu momento. Esse é o momento que eu vou fazer só o que eu quero, o que eu preciso. Porque aí ajuda nessa oxigenação, no equilíbrio. Senão você entra no piloto automático, naquela vida de vou acordar, vou levar a menina pra escola, vou fazer almoço, vou trabalhar, vou isso, vou aquilo. Quando você chega, você fala assim, ai meu Deus, eu não aguento mais. E aí vem os burnouts, vem as estafas mentais, vem aquela que é uma depressão, só que não é aquela depressão que a pessoa fica jogada na cama. É aquela depressão que a pessoa fica assim, nada faz sentido, eu tô cansado pra tudo, eu não quero sair, eu não quero me cuidar, eu não quero fazer mais nada, porque aí minha energia se esgotou. Então, mais do que a gente entender como a gente gasta a nossa energia, é importante a gente entender como que a gente repõe essa energia. Então, o que você faz por você todo dia, que seja 10, que seja 15 minutos, para você se reenergizar. Tem gente que é da massagem, tem gente que gosta de ir no salão fazer unha, tem gente que gosta de fazer um dorama, ler um livro. Então, pegue esse tempinho, que seja 15 minutos. Ele é fundamental pra você ficar com você mesmo, respirar e não ter que estar preocupado com alguma outra coisa que não seja você. Gente, depois de uma dica dessa, vinda de uma médica, não tem como não fazer, né, Claudinha? Não tem. Doutora Ludmila, que papo esclarecedor. Nossa, eu amei esse episódio, Claudinha. Maravilhoso. Eu tô saindo daqui renovada, cheia de insight. Exatamente. E como a conversa entre mulheres é produtiva, flui, né? E é uma coisa que a gente não faz, né? Não faz. Exatamente. Pelo menos não programado. Vou sair com as minhas amigas tal dia só pra bater papo. A gente não faz isso, né? Não. É muito difícil, realmente. Prioriza filho, prioriza carreira e não prioriza a gente. E esse episódio aqui é pra quebrar este mito, mulher. Vamos também pensar um pouquinho em nós, na nossa saúde, na saúde mental. E, doutora Ludmila, para encerrar, qual é a mensagem que você gostaria de passar para quem está assistindo a gente? Então eu vou falar para todas as mulheres. Você vale a pena. Você tem um valor inestimável dentro dessa sociedade. Valorize-se o máximo que você puder, mesmo que as outras pessoas ainda não enxerguem esse valor. Gente, que lindo. Doutora Ludmila, palmas pra você. Pra nós, pra todas nós. Claudinha, uma mensagem pra gente encerrar esse ciclo aqui de podcast Mulheres? Bom, pessoal, o que a doutora Ludmila falou agora é isso mesmo que eu sempre pensei. A gente tem que se valorizar. Nós vivemos, num mundo um pouco machista, mas a gente tem que aprender que nós
temos valor. E o que a doutora falou para mim, assim, combina completamente com o que eu penso. Nós precisamos nos valorizarmos. Em todas as áreas, não só na carreira, como na família, né? Porque tem algumas mulheres que passam por algumas dificuldades dentro dos seus próprios casamentos, mas em todas as áreas nós precisamos nos valorizar. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, gente. Gente, encerramos aqui mais esse episódio com essas duas mulheres líderes que nos ensinaram hoje. Doutora Ludmila, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E, mulher, se tá com um probleminha na perna, aquele inchaço, procura a doutora Ludmila. E eu tô vendo que a doutora Ludmila é mais do que uma angiologista, ela é uma médica de saúde do corpo. Então, quer bater um papo sobre a saúde? Doutora Ludmila, procure ela. E nos vemos nos próximos episódios. Se você gostou, comenta aqui. Também comente no nosso Instagram, @líderesdobrasil. E vamos juntas, né, conversar, bater papo e falar sobre empreendedorismo. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.